A pedidos, vamos para nossa parte 2 da balaclava, onde eu ensino os chifres, as orelhinhas e a cordinha do capuz. Bora pro tutorial então. Para as orelhinhas, eu vou usar o mesmo material que eu usei para a balaclava. Para o chifre muda um pouquinho, mas mais para frente eu mostro. Então, basicamente, você precisa de uma agulha, aqui eu tô usando o número 6, uma tesoura ou algo para cortar, e uma fita métrica ou algo para medir, o que você tiver em casa, uma régua, uma trena, funciona também. A linha, como eu falei, é a mesma, então se você não viu o tutorial, eu recomendo que você volte e veja o da balaclava, mas ainda assim eu mostro aqui para você. Então, esse é o código 8069 da linha Amigurumi da Círculo, e vamos usar também a cor preta. Então, aqui deu 7 centímetros na cor cinza. Depois, a gente vai vir fazendo o bordadinho. Então, 7 centímetros na horizontal. E na vertical, antes de curvar, que aqui embaixo a gente faz essa curva, né? Então, antes da curva, mais ou menos aqui, teve um tamanho de 6 centímetros, mais ou menos. Aqui no 7 a gente já começa a diminuição. E assim, aqui é opcional, tá? Eu fiz desse tamanho, pelo tamanho da touca, o que eu achei que ficava bom e o que eu achei que ficou bonito ali, que fez sentido, mas você pode fazer mais comprido e também mais largo. Então, quanto mais largo, mais bauladinho vai ficar, né? Mais fundo aqui a profundidade. Quanto mais comprido, maior vai ser a orelha, né? Então, de repente, você vai fazer uma orelha de coelho, por exemplo. Acho que a premissa pode ser muito parecida, contanto que você faça ele mais comprido aqui. Então, basicamente, vamos começar com a cor cinza fazendo essa base. Então, vamos lá. A gente começa com a laçada inicial. Aí, tem várias formas de fazer. Aqui eu costumo usar com agulha, então, começo pegando por baixo, faço uma volta inteira, pego o fio de cima e puxo dentro do meu laço. Aperto, tenho a laçada inicial para começar as correntinhas. Outra forma um pouco mais fácil é você usar só as mãos. Você vai juntar aqui, fazer um círculo, vai passar aqui em cima e puxar esse fio do meio. Mesma coisa, você vai apertar e ele vai formar a laçada inicial. Você pode regular o tamanho e pôr a sua agulha dentro. Tá? Acho que assim é um pouco mais fácil para quem tá começando. A gente vai fazer aqui, como eu sempre falo, eu não gosto de ensinar a quantia de correntes, porque depende muito do fio, do tamanho da agulha, depende se o seu ponto é mais largo ou mais apertado. Então, se eu passo para vocês, por exemplo, 7 correntinhas, de repente 7 correntinhas nesse fio vai dar ali 7 centímetros. Mas se você tá com fio menor ou se o seu ponto é mais apertado, de repente dá 5 centímetros. E aí, o resultado do seu trabalho não vai ser igual ao que eu tô te passando aqui. Então, se você quer seguir exatamente as medidas, eu prefiro passar aí que a gente meça, tá? Com centímetros para ter essa precisão. Então, aqui vai até o 7, ó. Faltam algumas correntinhas, então depende, tá? Precisa chegar em 7 centímetros para ter esse tamanho que eu passei para vocês. Então, 1, 2, a gente vai medindo. Ó, aqui deu 7 certinho. Aqui é onde tá minha agulha, aqui é onde acaba. Feito os 7 pontos, a gente vai pular esse primeiro ponto, que é onde tá, aqui é onde tá a agulha, aqui é o primeiro ponto, certo? Primeira correntinha. A gente vai fazer um ponto baixo na segunda correntinha, então, não é nessa aqui. Um ponto baixo e vai seguir até o fim da carreira, fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Perceba que em momento nenhum eu tô contando. Sempre eu faço baseado na metragem.
É claro que você pode fazer contando. Eu comecei contando ponto também, só que eu tinha essa frustração de não sempre ficar igual. Então, claro, se você tá vendo do Brasil, você consegue comprar exatamente a mesma linha, ou importar, né, que seja, e usar o mesmo tamanho de agulha, e de repente o teu ponto é muito parecido com o meu, você vai testando, tudo bem, tá? Eu já fiz assim com ponto e também deu certo, contando a quantia de correntes. Mas, no geral, se você tem como, é que eu sei que tem tutoriais que não ensinam com a metragem, né? Eu prefiro ensinar assim, como eu já falei, que aí você consegue fazer do tamanho bem certinho. Então, chegando aqui no final, a gente retorna o trabalho e vai pegar na primeira corrente aqui para fazer o ponto baixo. E de novo a gente vai até a última correntinha. Chegando aqui no final, aqui tá a última correntinha. Aqui a gente não precisa se preocupar com o acabamento, tá? Então, se quisesse que ficasse retinho, por exemplo, a gente pegaria essa alça aqui. Mas a gente não precisa se preocupar porque vai fazer aquele contorno no preto. Então, pegar aqui é mais fácil de pegar e o resultado vai ser muito parecido. Retorna o trabalho. Primeira correntinha. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. E no último ponto, última corrente. Ui. Uma correntinha. Muito bem. A gente considerou aqui uma gatinha. Oi, filha. Deixa a mamãe trabalhar. Aqui lembra que a gente precisou de 6 centímetros. E cada carreira tá dando uma média de 1 centímetro. Então, seriam 6 carreiras que a gente precisa fazer aqui. A gente tem aqui 4 carreiras, certo? 1, 2, 3, na verdade 3. Falta mais 3. Retorno ao trabalho. E a gente vai até chegar aos 6 centímetros. Até começar a fazer as diminuições. Ó, beleza. Chegando aqui nos 6 centímetros, mais ou menos. Ó lá. A gente vai começar a fazer as diminuições. Então, como que a gente vai fazer para que fique redondinho? A gente pula o primeiro ponto e pula o último ponto, tá? Aliás, o penúltimo. Vocês já vão entender. Então, aqui eu pulo aqui e aqui eu pulo aqui, para que a gente fique com o ponto aqui e aqui, mas que pule aqui para ele ir afunilando, tá? Então, vou pular o primeiro, vou fazer o segundo ponto baixo. No próximo, normal. Aqui também, normal. E aqui também. Ainda sobraram 2 pontos. Aí, eu vou pular esse ponto e vou fazer no último. Puxar com a pontinha aqui pra ser mais fácil. Pronto. Perceba que ele começa a arredondar, porque a gente tá pulando o pontinho de dentro. Então, retorna o trabalho, pula esse ponto, vai no... Aliás, pula esse ponto, vai no próximo. Uma coisa, pula esse ponto, vai no próximo ponto. Retorna o trabalho, pula esse ponto, vem no próximo. Aqui a gente vai fazer no último, para terminar de fechar.
tá? E aí, quando a gente arrematar esse ponto pra dentro, ele vai ficar redondinho. Então, chegando aqui, corta. Puxa ele aqui pra dentro. Ele fica redondinho. E aí, quando a gente fizer o contorno, aí ele fica mais certinho. Aqui eu fiz a mesma coisa. Fui passando até chegar aqui no final. Fiz a medida. Continua passando aqui para garantir. Agora a gente vai pegar a linha preta. Aí a gente vai pegar bem aqui no nozinho, ó, onde a gente começou, vai passar o fio preto, onde a gente começou aquela carreira de correntinhas, lembra? Aí vai dar um nozinho nas duas aqui, pra não escapar. Não aperta muito, só pra não repuxar, tá? Mas aí dá 2 nozinhos, o segundo pode apertar bem. Aí a gente vai começar pela lateral aqui, ó. Que aí dá pra dar a volta na peça e terminar na outra ponta. Aqui a gente vai pôr a agulha aonde tiver espaço, tá? O primeiro aqui não conta, é só um lacinho. Aí a gente começa a fazer um ponto baixo para cada espacinho que a gente encontrar. Não vai ter bem certinho uma correntinha, mas onde você conseguir passar a agulha, passa ali e faz um ponto baixo. Ó, pode ver que eu vou tentando ali achar, ó. Aonde der para pôr agulha, põe agulha. E a gente vai fazer assim até dar toda a volta. Olha, aqui tá meio difícil, mas tá boa. Ponto baixo, mais ponto baixo. Aqui parece que é difícil, ó, mas achou um espacinho, passa agulha, tá tudo certo. E ó, como vai ficando bonitinho. Nem dá pra ver que a gente tá, né, fazendo onde dá. E vamos até ali, então, outra ponta. Cheguei aqui no final. Aqui a gente consegue ver um espacinho, ó, parece até uma correntinha. E passa aqui pra fechar, mais um ponto baixo. Ó, ficou todo contornado, bonitinho. Que dá pra vocês verem, ó, as duas juntas. Bem certinho. Vamos cortar, então, esse excesso pra gente poder arrematar esse fio. Só puxar aqui. Aí eu vou passar ele pra frente, pra trás, só pra não escapar, tá? É meio que um arremate. E aí não tem problema que depois a gente vai costurar essa orelhinha na touca, ó. E aí a gente corta e esconde esses fios que estão sobrando. Mas a ideia é que fique desse jeito aqui. Olha que bonitinho. E aí antes disso a gente vai fazer e colocar os chifrinhos, tá? Mudei de cenário, vim para um parque. Aqui uma abelhinha que eu achei que tava vivíssima e eu descobri que ela estava morta. Eu tava achando muito fofo que ela tava dormindo comigo. Aí eu descobri no final que na verdade ela tava morrendo, fiquei muito triste. Mas enfim, mostrando o contexto pra vocês, fui nesse parque gostosíssimo pra fazer com vocês agora o chifre. Aí aqui a gente vai usar uma agulha de 3,5 milímetros e eu vou mostrar pra vocês essa linha que eu vou usar. Eu não vou usar a que a gente estava fazendo a balaclava porque eu acho ela muito grossa. Quer dizer que não dá pra fazer? Não, a gente pode usar. Aqui eu vou estar usando essa da Euroroma. Eu vou deixar a imagem aqui na tela para vocês verem qual é. É porque é uma linha que eu tinha, ela é um pouco mais fina, mas não é a melhor de trabalhar, tá?
Aqui uma dica, ó, para esses rolos, eu cortei embaixo o papelão e quando eu puxo, o rolo não sai correndo por onde eu tô. Show, né? Seguimos. Então, essa linha eu acho ela um pouquinho mais difícil de trabalhar, tá? Se você tá iniciando. Mas é a linha que eu tinha, então você pode buscar uma linha mais fina ou tentar fazer com a mesma mesmo. A gente vai precisar de um marcador, pode ser literalmente qualquer coisa. Tem esses vários, pode ser um brinco, pode ser qualquer coisa, um clipe de cabelo, um clipe de papel. Você só precisa de um marcador. Aí aqui a gente vai fazer o anel mágico. Como eu acabei saindo da câmera sem querer, eu tô mostrando ali em cima o que era para eu estar mostrando na câmera. Aqui eu tô fazendo o anel mágico e fazendo um ponto baixo. E aí eu já volto para a câmera de novo e eu continuo fazendo pontos baixos. Aqui são 3, 4, vão ser 6 no total. 5 e 6. Aí a gente vai puxar aqui para fechar o anel. E a gente vai fechar aqui na primeira alcinha, primeira correntinha no caso. Um ponto baixo. E aí aqui entra o marcador. Toda vez que a gente acabar a carreira, a gente vai marcar o primeiro ponto para não ter erro de perder as subidas, tá? Agora aqui a gente vai fazer um ponto baixo em cima de ponto baixo, ou seja, mais 6 pontos baixos. Ó, esse fio é bem dificilzinho de trabalhar, mas eu acho ele tão bom, tão custo-benefício, que eu acabo usando para muita coisa. Então, se você quiser treinar, eu recomendo muito esse fio, porque inclusive eu comecei com ele, porque ele não é muito fácil de trabalhar com agulha fininha assim, como essa de 3,5. Então, você acaba aprendendo a duras penas. Mas até aqui sem segredo, só ponto baixo em cima de ponto baixo. Aqui mais um. E aí, quando chegar no marcador, a gente tira o marcador, faz um ponto baixo onde ele estava. E dessa correntinha que gerou, a gente marca com o marcador o início da carreira. Agora a gente vai virar para o outro lado, que assim começa a ponta do nosso chifre. Agora a gente repete a mesma coisa nessa carreira, então vai ser ponto baixo em cima de ponto baixo, mesma coisa da carreira anterior, e eu já volto com vocês. Ó, chegamos aqui no final então, faz o último ponto baixo no marcador. E foi. E agora vamos medir, porque vocês vão perceber que eu não tenho uma receita específica para esse chifre, porque eu queria que ele ficasse assim deformadinho, sabe? Que ficasse bem parecido com o de um bode mesmo. Então, o que que eu faço? A partir do que eu fiz, eu vou medindo aqui, ó. A gente tem 3 carreiras. Então, a gente vai continuar por enquanto sem aumento, porque basicamente o aumento é que faz o chifre ficar em forma de funil, né? Ficar um pouquinho mais largo. E a diminuição faz com que ele fique mais apertado, que dá esse efeito de onda, tá vendo? Então, sempre quando tá com ondinha para fora tem um aumento, ondinha para dentro tá sem aumento. É essa a lógica que a gente vai seguir. Então, se você quiser seguir a risca o que eu tô passando, vai ficar exatamente igual, mas eu quero que você aprenda da forma que você possa replicar, né? Fazer quantas curvas você quiser. Ó, então aqui
eu fiz em torno de 6 carreiras, sem aumento, tá? Então, basicamente, o que a gente fez até agora, eu repeti mais 3 vezes para serem 6 carreiras. E agora, a gente vai começar a fazer os aumentos. Então, nessa carreira, perceba que aqui onde eu coloco o marcador, eu já faço um ponto baixo em cima do mesmo ponto baixo que eu comecei. E aí a gente segue com ponto baixo em cada corrente pelo restante da volta. Ou seja, nessa carreira eu fiz um aumento no primeiro ponto baixo da carreira. Vou com vocês até o final para não ter dúvida. Mas eu tô basicamente fazendo um ponto alto, um ponto baixo em cima de ponto baixo. E tô chegando de novo no marcador. Tira o marcador, faz um ponto baixo na correntinha onde ele estava e põe o marcador na primeira correntinha. Ó, perceba que ele começa a funilar já, só num pontinho que a gente fez a mais. E a ideia brilha ainda mais. Então, a gente faz um ponto baixo, mais um ponto baixo, e nessa carreira a gente vai fazer só ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, eu vou aumentando, eu vou criando esses aumentos conforme eu quero que ele vá se modelando. Então, se eu for fazer aumento em todas as carreiras, ele vai virando uma pirâmide, assim, um funil, né? Aqui eu acabei perdendo onde era para pôr o marcador, mas aí eu vou achar. Mas enfim, se eu vou aumentando em todas as carreiras, ele fica um funil grandão. Aí se você quiser esse efeito, beleza, mas acho que pro chifre não é tão legal. Então, eu vou ir trabalhando e vou vendo o resultado conforme o desejado. E aí eu recomendo que você faça o mesmo. De novo, se quiser seguir a risca, é só ir aqui comigo que o seu resultado vai ser muito parecido com o meu chifre. E você vai ver que no final dá para modelar, tá? Depois que a gente preencher ele, para ele não ficar molinho, aí você consegue modelar como você quiser. Mas ó, essa carreira toda foi ponto baixo em cima de ponto baixo, sem aumento. Ó, ele tá ficando um tubinho, basicamente. Que é bem esse tubinho que eu deixei envergado, ó, que eu arrumei depois. Mas se eu deixar ele reto, vocês vão ver que tá bem parecido. Ó lá. Então, pensa, o outro que eu fiz estava igual, só que eu fui modelando, fui ajeitando e ele ficou bem certinho. Aqui eu tô contando as carreiras para ter uma noção de onde que ele abre, ó. Aqui eu tô arrumando para ficar bem parecido. Ó lá, veja como já tá ficando igual. E como eu quero que ele abra mais, então a gente vai fazer mais aumentos aqui de novo. E aí também depende, aonde você faz o aumento é onde ele vai ficar mais redondinho. Então, se você fizer aumento espalhado por esse cone, ele vai realmente virar um cone. Mas se você fizer, por exemplo, de um lado só, é quando ele faz aquela curva, sabe? Vou fazer um ponto aqui. Mais um ponto baixo. Ó, cheguei no quarto ponto baixo. Eu vou fazer mais um aumento nesse quarto ponto. Então, aqui não tem regra, como eu falei. Eu olhei ali, eu quero que a curva comece de um lado específico. Quando chegar nesse lado, eu faço um aumento, que foi o que eu fiz aqui, no caso, deu no quarto ponto baixo. E o restante, só ponto baixo em cima de ponto baixo. Começamos um ponto baixo, sem aumento. Mais um ponto baixo. Mais um, são 3. 4. Então, aqui eu fiz mais um aumento no quarto ponto baixo. E continua um ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, até agora foram 2 carreiras seguidas com aumento no quarto ponto baixo. Ó, e aqui mais ou menos no 8º ponto, eu fiz mais um aumento, tá?
Então, eu tinha feito no quarto, fiz mais 4 e aí um aumento no quarto. E continua até o final só com ponto baixo em cima de ponto baixo. Faz um ponto no marcador. Põe o marcador na correntinha. E vamos ver como tá ficando. No caso, você não vai ter esse comparativo, né, para fazer igual eu tô fazendo. Mas você pode ir olhando como ele tá ficando e moldando, enfim. Para você tendo essa noção, né? De que se põe ponto, faz curva, se tira ponto, ou no caso deixa um ponto só, ele fica retinho ou ele vai curvar para dentro comparado à curva que você fez para fora. Então, um ponto baixo, mais um ponto baixo no mesmo lugar, ou seja, nessa carreira eu comecei com aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3, 4, 5, e aqui no quinto, mais um aumento. Então, fiz um aumento no início e um aumento no quinto ponto. Aí, continuo com ponto baixo. E assim, lembrando que nessa linha que eu tô usando, essa quantia de pontos, mas se você tiver com uma linha mais fina ou mais grossa, isso vai alterar, então é muito você ir vendo o tamanho que vai ficando. E o importante para mim é que você entenda a lógica, que eu só me desprendi do iniciante do crochê quando eu entendi a lógica por trás. Aí você não fica refém 100% de receita. É importante a receita para você ter uma base, mas se você quiser fazer enfim, alterar, deixar um chifre desse maior, menor, deixar ele mais reto, enfim, você entende o porquê das coisas, né? Então, aqui como tá ficando, ó, perceba que onde a gente aumentou, ele fez uma curvinha para fora, e onde a gente não aumentou, olha, funilando. Ele ficou com a curvinha para dentro. Assim pode parecer que não tá tendo muita diferença, mas quando a gente encher ele e amassar como a gente quer, ele vai ficar igual a esse outro que eu mostrei para vocês. E aqui eu gravei, que é uma beleza, né? Peço desculpa, gente, eu estou aprendendo. Esse é o meu primeiro tutorial, eu também estava ali no parque, então não estava vendo direito pelo sol. Mas a gente vai melhorando, é importante que vocês entendam. Então aqui eu comecei a carreira de novo com aumento. Perceba que eu tô querendo que ele saia bastante para fora, né? Que ele vá funilando. Olha, aí eu fiz ponto baixo em cima de ponto baixo. 5, acho que é 5, né? Se eu não contei errado. Mas olha como vai fazendo a curvinha, tá vendo? Só o fato de pôr 2 pontinhos no início, ó, ele já curvou. Então é muito legal você descobrindo, assim, como vai fazendo e o que vai acontecendo com a peça, sabe? Se permitam ser criativos. Não se limitem a uma receita. Eu quero muito ensinar vocês desse jeito, que eu acho que é libertador. Ó, aqui eu fiz mais um aumento. E aí, gente, vai contando comigo, porque eu tô conversando aqui com vocês. Então, mas é aquilo que eu falei. Eu quero que vocês aprendam olhando e não contando a quantia de correntes. Porque depende muito de muitas coisas, como eu sempre repito. Ó, aqui eu fiz mais um aumento. Porque eu já queria que ele afunilasse bastante, né? Tava ficando muito retinho. Aí tava na hora de abrir já, porque tá chegando já mais perto da base. E ponto baixo em cima de ponto baixo até chegar no marcador. Ponto baixo em cima do marcador. Marca na correntinha. Ponto baixo. Olha lá como vai abrindo. Muito legal, né? Ó, se amassar aqui dá pra ver bem que ele tá fazendo um funilzinho. E olha lá como tá ficando parecido. Ó, se eu amassar, ele fica mais parecido ainda. Então, depende muito também do quanto vai ser modelado depois, ó. Já tá criando o modelo do outro chifre, tá vendo?
Ó, aqui eu percebi que eu tinha que abrir um pouco mais, ó. Eu tava fazendo ele começando a fechar, ó. Preciso abrir, então a gente vai começar a trabalhar com mais aumento. Voltei, então, com o meu chifre do tamanho desejado. Aqui eu fui abrindo até eu achar que tava bom. O que é ir abrindo? Aí aumentando os pontos. Então, você vai vendo se quer que aumenta 1 ponto por carreira, 2, 3. Lembra que quanto mais você fizer, mais ele vai aumentar para as laterais, ó. Aqui a gente fez, ficou bem parecido. E agora a gente vai preencher esse cone, né? A gente vai deixar um tamanho de fio suficiente que dê para costurar esse chifre na touca, tá? Então tira bastante fio aí, não tem problema que sobre. Aqui eu tô com essa outra tesourinha porque eu encontrei a minha do crochê, mas tanto faz, só preciso de uma tesoura, pode ser aquela do início mesmo que eu já tinha mostrado. Vamos tirar esse marcador. E a gente vai fechar esse fio, né, pra ele ficar com um nozinho ali, não escapar. Vou dar um pequeno arremate aqui, basicamente passar de um lado para o outro para não ficar completamente solto, ó. E olha como é que fica o acabamento. Muito bom. Passar para os outros lados também. Agora aqui você pode costurar com uma agulha de tapeceiro ou com a sua própria agulha, tá? Essa que a gente está usando do crochê. Então não necessariamente você precisa da de tapeceiro. Agora aqui, gente, é dica para iniciante mesmo, tá? Baixa renda para gente que não quer ficar gastando, quer fazer com o que tem em casa. Eu não tenho fibra, nunca fiz um amigurumi, inclusive gostaria, tá na lista, mas a gente vai usar a própria linha para preencher esse chifre. Então você não vai precisar se preocupar em comprar algodão, comprar a fibra mesmo, enfim. Se você quiser, ótimo, que é o ideal. Mas aqui eu vou usar o que eu tenho mesmo. Eu tenho bastante linha dessa preta, como eu falei, eu uso para várias coisas, então eu acabo comprando bastante. E aí, enfim, tá sobrando aqui para mim. Como é que você vai fazer? Enrola aqui no dedo, como eu tô fazendo. Essa é uma das formas, obviamente, né? Você vai ficar com um círculo e aí corta essas partes no meio até basicamente formar. Corta em cima, corta embaixo, até ficar vários toquinhos, sabe? De linha. Pode cortar como você achar melhor. Assim eu acho que de alguma forma vai mais rápido, eficiente e tudo mais. Mas aqui eu tô basicamente cortando, ó. Que a gente vai ter esse monte de toco, tá vendo? Acelerei aqui o vídeo. E isso aqui você vai enfiar dentro do teu chifre. Olha que simples. E sim, ele vai ficar resistente, vai ficar assim como a própria fibra. Dá para lavar, enfim, não vai ter problema, porque eu pensei em pôr algodão, mas obviamente não ia dar certo, porque o algodão vai reter a água, vai diminuir, vai murchar, vai ficar horrível, né? E aqui não, ó. É a mesma linha do crochê, então você vai ter isso aqui para sempre. Eu achei ótimo, tá? Não, eu não faço, como eu falei, até então eu não faço amigurumi, então não é uma coisa que eu vou usar sempre, eu não vejo sentido em comprar, ainda que provavelmente seja barato. Mas tá em casa, já tá fazendo, não quer esquentar a sua cabeça? Pega a própria linha, que é muito sucesso. Olha lá como vai ficar legal. É a mesma coisa que eu fiz no outro chifre, então já dá pra ter uma noção, né, de como vai ficar. Tô arrumando aqui exatamente onde eu quero que seja costurado. E essa parte é mais chatinha, assim. Aí, o ideal é que você tente prender. Aqui eu vou usar uns alfinetes para garantir que vai ficar no lugar enquanto eu costuro. Mas se você não tem, não precisa, tá? Eu, inclusive, às vezes escapa todos os alfinetes, eu seguro na mão mesmo e dá certo. Inclusive, eu nem sei usar isso aí, tô aprendendo junto com vocês. Mas é o jeito que eu faço, assim, e costuma dar certo, né? Como você pode ver, eu mesma desisti do alfinete. Depois eu vou acabar usando nas outras partes da touca, mas aqui não estava dando certo e tá tudo bem. O importante é que eu consiga costurar isso aqui, fazer ele parar nessa parte aqui da touca, né? Então, ó, como eu falei, aqui eu tô usando uma agulha de tapeceiro, mas porque eu tenho. Se você não tem, dá para usar com agulha, eu vou te mostrar como.
Você vai basicamente, ó, pôr por baixo, de onde você quer puxar, e vai puxar o fio para baixo. Aí, quando você quiser o fio para cima, você vai pôr a agulha ao contrário e puxar para cima. Então, é isso, é você ficar passando de um lado para o outro com a própria agulha. E o que a gente faz? É a premissa da costura. Pega o tecido que está de base e passa por dentro do tecido que a gente quer que fique costurado, ó. Eu trouxe para cima, vou pegar de cima da peça e vou levar para baixo da minha base. Com a agulha de crochê é a mesma coisa, como eu mostrei. Você vai passar a agulha ali por dentro, vai ser um pouquinho chatinho passar por esses buraquinhos, mas vai dar certo. Então, se você tiver até uma agulha mais fina, dá também, que aí é mais fácil de você passar por entre os espacinhos, né, do chifre ali e conseguir pegar o fio do outro lado. Mas dá certo também. Ó, e eu vou fazer isso por toda a volta, não tem muito segredo. Eu vou ficar passando o fio de um lado para o outro até chegar ali no final, que é onde a gente arremata, faz um nozinho e garante que não vai soltar. Então, ó, cheguei aqui no final, tem pouquinho fio, mas eu vou tentar mostrar. Você dá um nó com a própria agulha e passa por dentro da peça de novo. A gente vai tentar levar esse nó para o outro lado. E aí, olha lá, o nó se formando. Isso garante que a peça não vai escapar. Pelo menos um pouco mais de garantia, né? Quanto mais você conseguir dar nó, conseguir amarrar e tudo mais, mais seguro vai ficar para que não escape, né? Ó, vou puxar aqui com a própria agulha do crochê e começar a tentar fazer uma espécie de arremate aqui, ó, só para esconder esse fio. Vou cortar os excessos. E tá pronto. Não se preocupe em ficar bonito ali embaixo. Perceba que o outro chifre ficou bem feio. Porque a gente vai costurar essa dobra para passar a cordinha depois, tá? E agora a gente vai amarrar, aliás, costurar as orelhas. Então, tendo os chifres já costurados, é mais fácil de ter noção de onde a orelha vai ficar. E aqui eu vou usar o mesmo fio que a gente usou para fazer a própria orelha e o capuz. Eu quero que ele não seja visto, né? Então eu vou usar a mesma cor e a mesma textura, que aí vocês vão ver, nem dá para ver que tá costurado, tá? Aqui, ó, eu tô procurando aonde que eu quero que a orelha fique. Lembrando que precisa de um espacinho no final, porque a gente vai costurar essa base para passar a cordinha depois. Então aqui eu peguei um tamanho de fio razoável. Eu vou passar pegando só essa parte da dobra, eu não vou pegar a touca toda, porque a touca toda vai precisar desse espaço para o fio passar, lembra? Então pega só essa dobra do tecido. E a mesma premissa, eu vou passando para lá e para cá. Enfim, até eu sentir que tá bem preso, que tá como eu quero, e no final a gente vai dar um nozinho. Aqui eu tô tentando esconder aquela parte preta, mas deu bem certo, olha lá que legal que ficou. Aqui chegou no final, ó, eu vou ter duas pontas, né? A ponta que eu comecei e a ponta que eu terminei. Então eu vou cortar as duas para sobrar só o suficiente pra gente dar um nozinho. E aqui é a mesma coisa, não precisa se preocupar com o acabamento, apesar de essa linha esconder bem, né? Já que ela é a mesma coisa do capuz e também é peludinha, enfim. Não precisa se preocupar porque a gente vai costurar essa base, vocês vão entender daqui a pouquinho. Então o nozinho sem apertar muito para não puxar o trabalho, e o segundo nó pode ser mais firme, mais apertado, para garantir que não vai soltar. Olha lá que bonitinho que ficou. E aqui a gente vai fazer a costura na vertical que eu comentei, ó. Então sobrou esse espacinho, você pode deixar mais espaço, menos, como você preferir. A gente pode cortar o excesso, já tem um nozinho. Se quiser dar mais nó, enfim, fica bem à vontade, para garantir que não escape. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Aqui eu vou cortar também esse excesso que tinha sobrado. Lembra quando a gente fez a orelhinha, ficou um monte de fiozinho solto?
Aí você vai dando arremate, que é passar por dentro dos fios e cortar o excesso que sobra. Se você tiver cola, é legal colocar para evitar que fique escapando depois, tá? Mas se não tiver também, sem neura, só esconder ali, tá tudo certo. Ó, aqui eu vou fazer a mesma coisa com a outra orelha. E não tem segredo, é só repetir o processo. E aí eu volto com vocês costurando, então, essa sobra pra gente poder passar a cordinha, que vai dar todo o efeito de capuz para essa balaclava. Vai ficar bem bonito. Vamos lá, então, fazer essa costura. Aqui a gente vai costurar só a lateral, ó. Aqui eu comecei a colocar os alfinetes. E a gente vai deixar essa parte de baixo livre justamente para poder passar o fio, né? Aqui eu tô medindo bem certinho, ó. A dica que eu dou é começar a medir pelo centro da cabeça, que ele vai estar um tecido muito mole, então no centro você garante que tá tudo bem alinhado. Aí aqui para variar eu tô fora da câmera, peço perdão mais uma vez, mas eu tô simplesmente pondo o alfinete ali na costura lá, deixei bem alinhadinho. A costura da dobra com a costura do capuz. E aí eu deixei da largura que eu queria que ficasse preso, né? Medindo no rosto também, então é legal você vestir, entender o quanto você quer que sobre no rosto, o quanto que não. E aí você consegue ter essa noção de quanto dobrar. Ó, aqui eu tenho essas agulhas de tapeceiro, vou mostrar pra vocês, é bem baratinho, tá, gente? Eu comprei um kit na Shopee, que vem de tudo do crochê e vem essas agulhas junto. Aí eu tô mostrando que tem vários tamanhos, ó. Aí eu vou usar um tamanho um pouquinho maior, porque a base de passar a linha é mais grossa, então eu consigo passar a linha mais grossa por ali. Mas, de novo, se você não tem, pode usar a agulha do crochê, que é sucesso. Eu vou usar o mesmo fio que a gente usou na orelhinha também. O único fio diferente é realmente do chifre, o resto é o mesmo fio do início do vídeo, do capuz e da gola. Aqui vai ser a mesma premissa. Passa o fio de cima para baixo, de baixo para cima e vai costurando, né? Eu vou começar dando um nozinho, essa é a única diferença. Então, dá um nó aqui para começar, para não soltar. No caso, eu dei 2 para garantir. Aí depois corta esse excesso também. Já vou até cortar agora, para não esquecer. Corta o excesso, aí pronto, a gente pode começar e aquela premissa. Passa para dentro, passa para fora, a gente vai dar toda a volta costurando essa lateral, que é onde a gente vai passar a cordinha. Vamos lá, para dentro. Aí aqui sim a gente pega o capuz, né? A gente tá prendendo essa basezinha no capuz, então precisa passar por tudo. A linha, diferente da orelha ali, por exemplo. E vai assim, até fazer toda a volta. Lembrando de não prender a parte de baixo, é só a lateral. Porque senão a gente não fica com esse espaço para passar o fiozinho, né? A cordinha. Que a gente também vai criar a cordinha. Agora aqui eu vou te ensinar a fazer a cordinha. E aí eu quero que você preste bastante atenção. Ó, a gente começa com a laçada inicial. É um pouquinho diferente de só fazer correntinha, tá? Você pode só fazer corrente, mas eu quero ensinar um ainda mais legal. Ó, que eu fiz uma corrente, duas. E agora você vai descer na primeira corrente, pegar uma alcinha, deixar as duas laçadas na agulha e passar uma laçada numa alcinha. Aí você solta tudo, pega uma alça, volta para que estava solta. Aqui tá difícil. Puxa uma alça só e fica com duas. Você vai sempre ficar com duas laçadas na agulha. Solta uma delas, puxa uma laçada, pega a que sobrou, passa a agulha, ficou com duas. Pega de novo, passa por dentro de uma, ficou com duas, solta a agulha, passa de novo, pega a que soltou e ficou com duas. Percebam que são 3 processos, né?
você tá com 2 laçadas na agulha, você puxa uma laçada. Peraí que o fio tá prendendo aqui. Você puxa uma laçada em uma alça, fica com 2. Aí você solta uma, puxa o fio de novo, vai ficar sobrando uma, você pega ela de novo. E aqui é o terceiro passo, e volta de novo. Pega uma, fica com 2. Solta uma, pega outra e pega a que sobrou. De novo. Puxa uma, fica com 2. Olha como vai ficando bem legal. Olha, ele fica basicamente com correntinha dos 4 lados. Solta, puxa uma, puxa a que sobrou, passa de novo. Se você tá achando difícil, não tem nenhum problema, é só fazer correntinhas. Você vai fazer 1, 2, 3, 4, até você ter o seu tamanho desejado, tá? Aqui eu tô mostrando para que seja mais legal, ele fica mais grossinho, fica macio, ele fica meio elástico também, ó. Percebe que quando eu mexo parece que ele estica? Que é um efeito, basicamente, que, enfim, ó como é que fica legal. Que o fato de fazer esse ponto entrega. Então, assim, veja deixa o YouTube mais lento, volta, pausa, tenta fazer igual, porque é um ponto a mais para você aprender. E aqui eu fiz no preto, ó, eu tinha feito no cinza só para vocês verem, já que aqui tá um pouquinho escuro, queria garantir que vocês fossem ver. Aí aqui o resultado eu acabei usando preto. Aí no final, sobrou as 2 alcinhas, eu vou puxar tudo numa só e fazer uma correntinha para fechar tudo. E aqui eu tenho um pontinho. Puxei. Pronto, tá feita a correntinha, tá? Aí aqui eu fiz um tamanho, eu vou medir aqui com vocês, mas eu fiz um tamanho que dá no capuz todo e sobra uma quantia que eu achei que é legal para fazer um laço, tá? Vou medir aqui com vocês. Mas ficou bem comprido. Então, de novo, sem neura, tá? Se não conseguir, achou que tá difícil, não tem problema, é só fazer várias correntinhas até o tamanho que você quiser. Aqui, ó, deu 1,26 m. Então, deu bastante correntinha, mas é muito gostoso de fazer, tá? Então, eu te encorajo a tentar. Mesmo que você erre, vai tentando, faz 2, 3, 5 vezes, mas tenta, que o resultado fica mais bonito e você também aprende uma coisa nova. Então, agora a gente vai passar essa cordinha por aquele espaço que sobrou. Aqui eu vou usar o auxílio da agulha de tapeceiro para facilitar minha vida, mas você pode usar o seu próprio dedo, tá? Que aqui é tipo quando escapa aquele cordão da calça ou da blusa que você precisa pôr de volta. Você vai basicamente jogando para cima e puxando o fio que sobra para baixo, que aí você consegue levando lá ele para cima. Eu não sei se dá para entender como explicando, mas acho que dá para entender vendo. Mas ó, eu vou levando para cima. E a agulha me ajuda só a sentir que tá durinho ali, sabe? Então eu consigo não perder onde tá a cordinha. Mas dá para fazer sem agulha também, tranquilamente. Chegando aqui em cima e eu vou dar a volta em tudo até chegar do outro lado. Chegou aqui, graças a Deus. É meio chatinho, mas dá certo. Vou tirar aqui da agulha. E ó, foi, passei em tudo. E aqui já tá colocada a cordinha. Fica bem legal, bem bonitinho. E dá todo um charme pra nossa touca, né? Ó, ficou sobrando bastante, tá vendo? Dá pra fazer um nó bem tranquilo. Aqui dá pra cortar bem perto do nozinho, tá? Pra não ficar esse fio sobrando, ó. Vou cortar bem pertinho. Aí, de repente, se você quer personalizar, colocar, sabe aquelas pedrinhas de blusa, de touca, assim? Você pode, enfim, ser criativo e fazer do jeito que você quiser. Aqui eu tô dando um nozinho. Ó, fiz o suficiente para dar esse nó e ficar bem preso um dia que eu quiser deixar ela bem fechadinha no meu rosto, né? E é isso, tá pronta a sua balaclava, vai ficar estilosíssima, estilosíssimo.
E elegante, quentinho e super alternativo.